Nós vamos continuar a nossa série sobre o governo do reino de Deus. E como na semana passada não foi possível eu finalizar a ministração da semana passada, que foi sobre direitos e deveres do reino, então, lógico, de forma muito sucinta, na semana passada eu falei sobre os direitos do reino. Mas hoje eu quero falar sobre os deveres dos cidadãos desse reino. Por isso eu quero lhe convidar, por favor, a abrirem as Bíblias de vocês em Mateus, no capítulo de número 20, versículo de número 28. Mateus capítulo 20, muito obrigado, irmã Rose. Mateus capítulo 20, versículo de número 28. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu fazer propaganda da nossa garrafa, né, gente? É bom que pegue em casa. Você está com sede pela presença de Deus, irmãos? Olha, porque eu nunca vi gente gostar de tomar água só na igreja. Tem gente que vai no bebedouro 10 vezes. Lembra daquela propaganda Tabajara que tinha na televisão? Acabaram-se os seus problemas. Garrafa térmica, sede pela presença de Deus. Você não sai do lugar, recebe o Espírito Santo, não fica passando na frente do seu irmão e ainda sai hidratado. Olha que maravilha. E é térmica, viu, gente? Para você custa R$50, tá bom? Você passa ali, só tem 9 unidades. É a forma de a gente encontrar dos irmãos toda hora irem tomar água no bebedouro, irmãos. E se distrai, né? Fica em casa, assiste novela, Netflix e assiste 2 jogos de futebol e não levanta do sofá. Mas chega na igreja, dá uma sede, irmão. Só a graça de Deus. Então, se você tem sede, pela presença de Deus. Amém? Vou deixar aqui intencionalmente, viu? Graças a Deus. Mateus capítulo 20, versículo 28. Eu não vou ter tempo para falar sobre os 5 deveres dos cidadãos do reino de Deus, mas eu vou me ater a apenas um desses deveres ou dessas responsabilidades. Diz assim Mateus 20, 28: Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O 28 ainda, vou repetir, por favor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Em Mateus 22, ainda em Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 40, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E lá está escrito, e Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queria só te lembrar que uma coisa é conselho, outra coisa é mandamento. Mandamento é uma ordem. Isso quer dizer que nós não temos opção de escolha. Ele está dizendo que as 613 leis que regiam toda a lei mosaica, chamada Torá, ela era resumida agora na nova aliança para apenas 2 grandes mandamentos. Lembra? 613 leis se resumem não em leis, mas em 2 grandes mandamentos. E a Bíblia quem diz que são 2 grandes mandamentos. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós conseguirmos viver esses 2 grandes mandamentos, então nós iremos cumprir toda a lei, e essa lei e os profetas serão cumpridas na nossa vida, a partir do momento que nós então honrarmos a esses 2 grandes mandamentos. O primeiro dever e a primeira responsabilidade de um cidadão deste reino é que ele tenha comunhão e serviço na igreja local. Servir a Deus e servir a sua obra é a própria natureza do Senhor Jesus Cristo. A natureza de Cristo era servir. E o último ato do ministério do Senhor Jesus na terra foi justamente a teologia, não é isso, missionário Lourdes, da toalha e da bacia. O mestre da lei, o Rabone, o Deus poderoso que se encarnou, ele dobra os joelhos, rebaixa-se até os joelhos dos seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos, a ponto de Pedro ficar tão constrangido que chega a dizer: Senhor, não faça isso,
não lave os meus pés. E Jesus disse: se eu não vos lavar os pés, você não tem parte comigo. Pedro então retruca dizendo: então não só me lave os pés, mas me dê um banho por completo. Jesus está mostrando que no último ato da sua história, servir era algo da sua natureza. O que nós precisamos entender no nome de Jesus é que Deus nos chamou para o reino, nos deu benefícios nesse reino, mas esse reino também tem responsabilidades. Deus não lhe chamou apenas para você sentar em uma cadeira. A igreja não pode ser um depósito de gente, um grande encontro de pessoas que vieram por causa de uma boa cadeira, um bom sistema de som, uma boa mensagem, um bom louvor. Na verdade, isso é mais humanista do que ser teocêntrico. É muito mais uma filosofia humana do que o verdadeiro evangelho. Mas por que então as igrejas existem, pastor? Para que aqui você seja edificado, restaurado, transformado, liberto, receba a palavra e saia daqui para transformar a vida de outras pessoas durante toda a semana. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ide não é só para pastores, não é só para líderes, não é só para músicos. O ide é para você que está aqui também esta noite e você que está assistindo no canal do YouTube. O problema é que, devido a tantas visões teológicas humanistas, nós nos tornamos a igreja do vinde. E muitas igrejas colocavam a placa na porta das igrejas dizendo: pare de sofrer. Quando na verdade o evangelho diz que a gente precisa sofrer, matando a nossa carne, matando o nosso ego, matando a nossa vontade, até que Cristo seja transformado em nós. Essa ideia teológica humanista que se tem pregado nesses últimos dias, tem pregado o evangelho em que Deus glorifica os homens, quando na verdade a essência do evangelho é que os homens devem glorificar a Deus por meio das suas obras, como está em Mateus capítulo 5, 16 e 17. Não podemos ser apenas a igreja do vinde, Mateus 11, 28, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Devemos ser a igreja do vinde, mas também devemos ser muito mais a igreja do ide. Sermos restaurados, transformados, e depois que sofrermos essa restauração, nós seremos agora a luz do mundo e sal da terra. Ele não nos chamou para ser luz da igreja, porque ser luz aqui dentro, onde tem luz, é fácil, mas Ele nos chamou para ser luz em meio às trevas. Se a igreja é um grande hospital, e se a igreja é um grande pronto-socorro, tem gente que já está no leito 20 anos, tem gente que ainda nunca sarou e nunca se permitiu sarar. Mas no nome de Jesus, se a igreja é um grande hospital, tire o soro logo do braço, tome a sua dipirona em nome de Jesus, ibuprofeno, se revista de Deus, se levante restaurado e diz: essa maca ou esse leito é para outro ferido que vai sentar aqui ou deitar aqui para ser transformado, e eu vou ser um agente de avivamento por onde eu passar. O primeiro direito de um cidadão do reino é que ele deve se envolver com a obra de Deus, gerar comunhão e servir na igreja local, abençoando a vida de outras pessoas. Essa ideia do voluntariado, de ser um obreiro na obra de Deus, de ser alguém que serve ao Senhor, está faltando aqui, viu, Israel aí, não sei quem está. Olha o que está no Salmo 51, versículo de número 12. O Salmo 51, versículo de número 12. Está escrito: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Veja que o voluntariado é bíblico. Veja que servir a Deus com seus talentos, seus dons, sua vida, seu dinheiro, suas habilidades é bíblico. Deus lhe chamou com espírito voluntário. Se você está fazendo a obra de Deus com pena da igreja, se você está dizendo: é porque como tem outra pessoa para fazer, eu vou fazer porque eu tenho dó do pastor Jorge, eu tenho dó da minha liderança, eu tenho dó porque está faltando alguém, então o reino de Deus está se rebaixando. Eu não estou servindo a obra de Deus porque eu tenho dó da igreja, eu estou servindo a obra de Deus porque Deus me chamou para fazer a diferença onde Ele me plantou. Deus não lhe chamou para você ter dó do reino de Deus, ter dó da igreja, porque está precisando de alguma coisa na igreja. Na verdade, quando Charles Spurgeon, ele chamou os seus alunos e disse: não se rebaixem a qualquer cargo, por maior que seja nessa terra, porque vocês estão no maior cargo do universo, vocês são embaixadores do reino de Deus. É por isso que prefeito bate continência para qualquer crente, mesmo que não saiba ler, porque ele diz: eu chamo a você de Senhor e Senhora, porque você é lavado e redimido pelo sangue de Jesus.
Qualquer pessoa vai ter continência para um crente cheio do Espírito Santo, porque sabe que a oração desse crente pode mudar a vida de alguém. Talvez você não seja um poliglota, nunca viajou para lugar nenhum, talvez não tenha nenhuma formação, mas quando Deus olha da terra e te vê lavado e redimido, Ele vê um embaixador do reino de Deus, Ele vê uma embaixatriz do reino de Deus. Essa é a nossa constituição, e por ser essa nossa constituição, tudo que nós temos é para servir a obra de Deus. Então a igreja precisa de pessoas que sejam voluntárias. O reino de Deus precisa de pessoas que tenham essa responsabilidade de dizer: eu preciso servir a obra de Deus. Irmão, servir não é um método, não pode ser um método. Servir não deve ser mais uma estratégia de crescimento de igreja. Servir tem que ser uma cultura. É alguém que diz: eu estou aqui para servir o reino de Deus. E no reino de Deus, todo mundo é útil para a obra de Deus. Nós estamos percebendo, e isso é muito importante, que de 20 anos para cá, a metodologia da igreja ela está mudada. Hoje, a igreja ela não é apenas um lugar onde tem um palco, que alguém prega, outro canta, e um pessoal fica servindo a igreja. Hoje a igreja mudou. Hoje a igreja tem atendimento terapêutico e psicológico, antigamente não tinha. Hoje a igreja, por exemplo, tem uma central de crianças para poder atender, que é muito mais que uma salinha de crianças. Hoje já temos salas sensoriais para cuidar de crianças autistas na igreja. Hoje nós temos uma igreja que ela não fica mais ociosa durante a semana, mas durante toda a semana tem alguma atividade, seja para adolescente, seja para jovem, para casais, para homem e mulher, porque a igreja passou por transformações, o mundo está passando por transformações. Não é porque a igreja está se adaptando ao mundo, mas para salvar mais pessoas, a igreja precisa criar uma cultura para ir ao encontro dessas pessoas e resgatá-las para o Senhor Jesus Cristo. Com isso, servir a igreja não é apenas mais o pregador, o cantor, mas servir a igreja é alguém que pode servir uma criança que está precisando. Agora mesmo, semana que vem, dia 7, semana posterior, dia 7 de fevereiro, a rede de ação social da igreja vai atender 30 idosos em um asilo. Olha a igreja funcionando fora das quatro paredes. Nós temos agora entregando toda semana caldo, entregando cachorro quente, levando agora doações de roupas para crianças, para famílias que estão marginalizadas. A igreja está funcionando dia após dia. Então, o que eu quero dizer para você é que você é útil para o reino de Deus. E Deus está precisando do seu voluntariado. Deus está buscando a sua responsabilidade com o reino dele. E você pode dizer assim: pastor, mas o que eu posso fazer na obra de Deus? A gente tem tanta coisa para você fazer na obra de Deus. Antigamente era: eu preciso de pregador, de cantor e de alguém para fazer abertura. Mas a igreja está funcionando muito mais do que isso. Existe uma igreja que funciona durante a semana. Existe uma igreja que funciona nos bastidores. Então, para você estar aqui sentado, alguém limpou aí para você as cadeiras, o pessoal preparou ali a parte da multimídia, alguém deu uma olhada no estacionamento. A central das crianças já tinha gente preparando matéria para recebê-las hoje, que é o primeiro dia que está retornando. É muita gente trabalhando nos bastidores para que um culto possa acontecer. Só para você ter uma ideia, e eu estou falando de uma igreja que já está amadurecida, já passou o tempo de ficar falando coisas superficiais. Hoje, para você fazer um culto hoje, você tem que ter material humano, você tem que ter recurso financeiro e muita gente trabalhando com a mesma visão. Não é apenas hoje um culto de 2 horas, há muita coisa acontecendo nos bastidores. Graças a Deus, hoje a van começou a funcionar, gente. Já trouxe pessoas, a van já está funcionando, olha que maravilha. A igreja está acontecendo. Então, a gente precisa entender que a nossa vida tem que ser uma vida de voluntariedade, de liberalidade. Então, de repente, você é alguém que tem um dom, um talento e está parado aí, e você é resposta de Deus para a vida de alguém, e ainda você não sabe. Existe uma palavra de Deus na sua vida que precisa tocar a vida de alguém, mas essa outra pessoa só será tocada a partir do momento que você se posicionar em Deus. Por isso que voluntariado não fala de status, mas fala de um estado cultural de espírito. Quando alguém diz: eu estou pronto para servir. Você olha para a Bíblia e vê, por exemplo, aquela criada que foi levada presa, a esposa de Naamã. Ela estava servindo a esposa de Naamã.
era uma secretária do lar, uma empregada doméstica, mas aquela moça deu uma palavra para a esposa de Naamã, que mudou a vida dele. Ele diz: eu conheço um profeta lá em Israel, que o meu Senhor, se for lá, ele será curado. Olha, a cura de Naamã estava na boca de uma secretária do lar. A cura de Naamã e a transformação do seu lar estava na vida de uma moça que foi levada como escrava para dentro da sua casa. Você pode se achar pequeno para você, mas para Deus você é muito grande na presença dele. É tempo de acabar as crenças limitantes e dizer: Senhor, eu estou disponível para o teu reino, eu estou disponível para a tua obra. Eu quero ser a resposta de Deus para um homem, para uma mulher, para um jovem, para uma criança, para uma casa, para um bairro, para uma família. Você pode estar parado aqui, Satanás colocando coisas na sua mente, mas que no nome de Jesus essas fortalezas sejam quebradas hoje e você se levante como um campeão, como uma campeã de Deus, como servo, uma serva, um instrumento de transformação na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Por isso que chama voluntariado, por isso que chama alguém que está servindo algo de Deus. Porque voluntariado, alguém diz: pastor, mas eu vou servir de graça a obra de Deus. Primeiro que não é de graça, porque o tanto que Deus já fez por nós, irmãos, o que a gente faz para Ele não paga o tanto que Ele fez por nós. Segundo, Deus é um Deus recompensador. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 37, diz que sejam abundantes e constantes, firmes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Enquanto você está cuidando das coisas de Deus, tenha certeza, Deus também cuidará de suas coisas. Não é uma questão de graça. Primeiro porque a igreja não teria condições de pagar um voluntariado. Agora entendo o que eu vou explicar. Aqui nós temos funcionários na igreja. Então tem colaborador da sonoplastia, colaborador da zeladoria, colaborador de outras áreas da igreja, da secretaria, por exemplo. Isso a gente pode pagar. Mas sabe o que o pastor não pode pagar? Um sorriso de um recepcionista. A igreja não pode pagar um abraço carinhoso que alguém recebe. A igreja não pode pagar as orações dos intercessores que estão aqui orando pela igreja. O voluntariado é impagável. É o que não tem preço. É alguém que está dizendo: olha, eu estou aqui para servir a Deus. Por isso que não tem que ser feito uma coisa por obrigação, ou porque alguém tem a dó de fazer alguma coisa. Você pode estar dizendo: pastor, eu já vi ele falar assim: pastor, se for para varrer a igreja, eu estou disponível. Amém. Mas entenda que voluntariado não é algo que você só faz, mas é algo que faz parte da sua vida. Então tem gente que fala assim: olha, eu estou aqui porque eu quero servir na multimídia. A pessoa está determinando onde ela quer servir. Mas se ela vê um papel no chão, ela não vai pegar e jogar no lixo porque ela está servindo a multimídia? Vocês estão entendendo o que eu quero explicar hoje? Não é questão de dizer: eu quero servir ali. Não, eu estou pronto a servir em qualquer coisa na igreja. Eu estou agora na multimídia, mas eu sou um voluntário de Deus para qualquer área da igreja. Eu estou agora fazendo abertura de culto, mas não tem problema nenhum eu pegar uma vassoura e ver que ali molhou, eu vou correr lá, mesmo que tenha diáconos, mas eu estou dizendo: eu estou disponível para servir e fazer a obra de Deus. E quando você faz isso com amor, é que faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Por isso que não tem preço, mas tem feito com amor, com alegria, glória a Deus, amém, irmãos? Então tudo que nós fizermos para o Senhor é servindo a Ele com amor e servindo a Ele com alegria. A Bíblia diz que se eu faço a obra de Deus, só aquilo que me foi determinado a fazer, a Bíblia me chama de servo inútil. Onde está isso? Lucas capítulo 17, versículo de número 10. Lucas capítulo 17, versículo de número 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então às vezes a pessoa vê um copo descartável ali caído no chão, pisa em cima, passa do lado, mas não tem a iniciativa de pegar aquele copo e jogar, por exemplo, na lixeira. Vocês já sabem, irmãos, vocês sabem que eu já encontrei aqueles pauzinhos de pirulito dentro desses jarros de planta. Já encontrei chiclete debaixo da cadeira da igreja. Isso não é uma visão de alguém que serve a Deus. Na verdade é a sua visão demoníaca, porque a bagunça é do diabo, a sujeira é do diabo.
As coisas de Deus são feitas com tudo com ordem e com decência, com excelência e com qualidade. Então nós devemos ser nós mesmos os voluntários e os fiscalizadores da obra de Deus. Porque essa cadeira que vocês estão sentados, vocês são dizimistas ofertantes, vocês que compraram. Esse telão que está aqui na igreja ficou mais bonito, são vocês que são os dizimistas ofertantes que estão pagando. Então tudo na igreja tem um valor. E quando a gente faz isso com amor, a coisa fica muito mais fácil. Porque é um voluntariado que tem paixão em fazer a obra de Deus. Pastor, onde nasce a cultura do voluntariado? Onde nasce a cultura de alguém servir a Deus com alegria e com excelência? Na mente. Amém? Na mente. Nasce na mente. Eu recebo a palavra, a minha mente entende, aí desce para onde? Para o coração. O coração fica apaixonado. O coração diz: Deus me chamou para fazer uma obra. Eu estou aqui com alegria para fazer a obra. Depois que sai do coração, vem para as mãos. E aquilo que está no coração que vem para as mãos é quando você começa a servir. Sabe por que Davi não construiu o templo? Porque Deus diz: as suas mãos estão cheias de sangue. Porque mão fala de obra. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não há para o reino. Deus levantou as tuas mãos porque as tuas mãos são usadas para servir a obra e servir a vida de outras pessoas. Uma vez que sai para as mãos, vai mudando a vida de alguém. E vai mudando todo o ambiente onde está. E depois que todo o ambiente é mudado, agora toda a igreja levanta as mãos. Não precisa levantar a mão agora não, tá bom, gente? Toda a igreja vai levantar as mãos para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a coreografia? Na mente. Vai, Rebeca, vai. Na mente, no coração, nas mãos, no ambiente. E a igreja toda passa a glorificar a Deus. Tem uma frase de uma mulher que ela é muito respeitada, já faleceu, a Madre Teresa de Calcutá, que fez um trabalho extraordinário. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Porque não adianta estar aqui na igreja, às vezes só orando, levantando as mãos, mas não estende as mãos para o necessitado, para o órfão, para a viúva, para o marginalizado. Não adianta sermos uma igreja que vem todo mundo bonito, mas que na hora que precisa salvar o perdido, nós estamos virando as costas para eles. Precisamos ser uma igreja voluntariada, com amor, inflamando o coração, com as mãos dispostas a alcançar a vida de pessoas, e estas mesmas pessoas serão transformadas. E foi assim que a igreja cresceu. 12 homens com uma grande missão, o maior movimento missionário do mundo, que começa em Jerusalém. E esses 12 homens, que um deles se perdeu, os 11, eles começam a pregar o evangelho. E olhe só, e porque eles não falharam, e guarde isso, porque eles não falharam, esse evangelho chegou a nós. O bastão passou de mão, agora o bastão está na sua mão, o bastão está na minha mão, e os céus estão dizendo: repasse. Passe para a próxima geração, para que uma geração, a outra saiba da geração que nós confiamos no Senhor, para que os nossos filhos, para que os nossos netos sejam futuros profetas, missionários, evangelistas, pastores, homens e mulheres que mudarão uma sociedade. Então as nossas mãos que falam de obra, elas não podem parar para a glória de Deus. Então eu fico muito preocupado. Hoje é só um direito, não, só um dever e uma responsabilidade. Eu fico muito preocupado com gente que não quer ter comunhão com as pessoas da igreja. Eu fico muito preocupado com pessoas que não participam de nada da igreja, pessoas que não se envolvem com a obra, mas quando estão escaladas, elas aparecem para cantar, elas aparecem para apresentar, aparecem para dançar, mas quando tem momento com mulheres, não aparece. Quando tem momento com jovens, não aparece. Não, pastor, eu estou aqui para servir a obra de Deus. Deixa eu falar uma coisa: servir a obra de Deus é servir o próximo. Tem gente que achando que servir é segurar o microfone, porque aqui tem luzes, não é? Aqui está filmando, aparece. Nós não podemos ser uma geração dos holofotes da mídia. Na verdade, irmão, servir nunca lhe rebaixa, servir lhe promove. Você quer ver uma coisa interessante? Aqui na igreja, uma das líderes principais do diaconato é a diaconisa Claudineia. Aí tem o diácono Ricardo. Estou falando de diáconos, não é? Diaconisa Claudineia e diácono Ricardo.
Mas dentro do diaconato da igreja, nós temos presbíteros. Inclusive os 5 servem. O presbítero Cleber está ali, o presbítero Tiago, o presbítero Davi, o presbítero Daniel, o presbítero Gabriel servem no diaconato. De forma hierárquica, um presbítero está acima de um diácono, mas eles se submetem a uma diaconisa, porque entendem que servir não é título, servir não é cargo, servir é uma cultura do serviço de um coração voluntário a Deus. Por isso que não é status, é estado. Tente não, eu vou ser presbítero agora e pastor, porque agora eu só seguro o microfone. É melhor você ir na rua comprar um microfone, se for problema com o microfone. Faz um púlpito desse e pega o microfone. Porque quem tem altar não precisa de púlpito, gente. Quem é servo não precisa de título, nem de cargo. Quem é servo entende que a sua vida está ali para o serviço da obra de Deus. Então, nós fizemos o bazar sexta-feira. Eu fiz academia de manhã, fiz academia de noite aqui na igreja. Porque o almoxarifado fica aqui atrás, desce uma escada. E eu que desci, não é porque não tinha ninguém para descer. É porque para adiantar o serviço eu vim e desci. Hoje eu varri a igreja com a irmã Claudineia. Isso não me ofendeu. Porque quando eu olho para Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, rebaixando-se, lavando os pés de discípulos com bacia e toalha, ele diz, vocês também devem fazer assim. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. E aí a igreja, glória a Deus, está melhorando. Está ficando bom essa mensagem, irmãos. E a igreja, ela não tem plano de carreira, irmãos. A igreja não é o Telex Free, que tem marketing multinível. Porque tem gente que acha que é assim, olha, eu estou servindo a igreja há 20 anos, até agora o pastor não me consagrou. Mas vem cá, e para tu servir a Deus precisa ser consagrado? Porque para uns a consagração não é um respaldo do que ele já faz. Para outros é a confirmação de que a aposentadoria dele chegou. Não, eu estou servindo a obra de Deus, então o pastor tem que me consagrar. Tem gente, por experiência própria, mas é bom a gente errar na vida, né? Tem gente que depois consagrou, piorou. Parece que eu consagrei a pessoa foi com azeite e dendê, não foi com óleo ungido não, irmão. Depois que consagrou, piorou. Porque pensou a pessoa que era plano de carreira. Irmão, diaconato não é um plano de carreira não. Na verdade, diaconato, ele nem sequer está na lista de 12 ministeriais. Ele é um ofício ministerial. Por isso que na igreja todo mundo é diácono. E o glória a Deus não quer. Fala que era profeta, queria, tá vendo, irmão? Vou repetir que vocês não ouviram, né? Na igreja todo mundo é diácono, irmãos. Você é apóstolo, mas antes de apóstolo sou diácono. Eu sou pastor, antes de pastor sou diácono. Eu sou músico, antes eu sou diácono. Porque diácono, a palavra diáconos é serviço. E todos são servos de Deus. Eu não estou dizendo com isso que você vai encontrar todo dia segurando vassoura, porque alguém tem que pregar na igreja. Mas o que eu estou dizendo é que se precisar segurar a vassoura, está tranquilo. O problema é que tem gente que está querendo segurar o microfone, mas não quer segurar a vassoura, missionário Fernando. O problema é esse. Tem alguém aqui que vive em nome de Jesus, irmão? Então a sua vida é uma vida voluntária para a obra de Deus. Aqui não tem gente não, mas tem, que não vem para a igreja para assistir o jogo do Flamengo. Aí chega na outra semana dizendo, como é aquela música lá, da que eu te falei, missionária? Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, a falsidade e a hipocrisia. O cara troca um culto para adorar na semana o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para assistir o Flamengo e o Corinthians, irmãos, e diz que ele está gastando a vida dele. Quem está gastando a vida são os irmãos da Nigéria, que estão as suas casas invadidas, perdendo a vida. Os irmãos da Coreia do Norte, que criança de 2 anos, essa semana foi sentenciada, porque tinha uma Bíblia na sua casa. Nós estamos livres, temos o tempo todo, mas nós temos 100 desculpas para não vir para o culto. Nós temos 100 desculpas para não servir a obra de Deus. Mas Deus vai te chacoalhar, te derrubar da tua cama, te derrubar da cadeira, vai te tirar do emprego, vai te tirar da faculdade. E não é maldição não, para você aprender que Deus te chamou para fazer a obra dele. Porque tem gente que está trabalhando tanto que já não tem tempo para Deus e nem para a família. E quando eu falo do serviço, você vai ter tempo para a sua família sim, irmãos.
Mas nem tem para a família, tem nem para a obra de Deus. E alguns Deus tem que parar, botar em cima de uma cama. E é para tudo. Então Deus está lhe chamando para esta obra, amém? Tem aí iniciativa nas coisas de Deus. Tem coisas que você não precisa falar, mas você vê. Esse dia mesmo eu vi o pessoal na recepção. Não está dentro do nosso treinamento fazer o que eles fizeram, mas eles pegaram um guarda-chuva no dia de chuva e foram atender o pessoal lá fora. Iniciativa. Tem gente que é igual britânico, só faz só o que é ordenado. Isso é inútil. Eu tenho que fazer muito mais do que aquilo que me foi ordenado a fazer. Lógico, sem ferir o quadrado do outro. Mas eu posso fazer um pouco mais. Irmão, quanto de nós podemos fazer um pouco mais para a obra de Deus? Fala a verdade em nome de Jesus. Eu sei, aqui na igreja eu sei que tem gente que trabalha mais do que outras pessoas. Isso aqui é claro. Mas eu tenho gente aqui na igreja, pessoal, por exemplo, está na intercessão de diaconato, está com um filho doente em casa, mas vem para a igreja servir. E não estou dizendo que eles são obrigados a vir porque o filho está doente em casa. Às vezes eu vou saber só depois que o filho estava doente. Às vezes tem gente aqui que vem direto do trabalho, não toma nem um cafezinho, porque tem responsabilidade naquilo que vai servir. Tem outros que o carro quebrou, vem a pé de casa, mas diz: eu estou hoje lá, eu preciso, estou escalado, eu estou pronto a servir. O que eu estou dizendo é que voluntariado e servir de Deus não pode ser um método, tem que ser uma cultura. Não tem que ser algo obrigado. Não é porque eu estou com dó de alguém, é porque quando eu estou ali segurando uma vassoura, um microfone ou cantando, eu estou fazendo isso para o meu Deus, eu estou fazendo com alegria para Ele. Alguém está aqui em nome de Jesus, irmãos? Então, tudo que nós fizermos para a obra de Deus, pastor, como é que eu mostro para Deus que eu amo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu e o teu próximo. Será que nós estamos amando o próximo como a nós mesmos? Será que nós estamos servindo o próximo como a nós mesmos? Olha essa declaração de fé: para Deus eu sou um adorador, para o mundo a voz de Deus para os perdidos, e no serviço do Senhor um obreiro em suas mãos. Essa vai ser a nossa declaração de fé daqui para frente: amar a Deus, amar o próximo e servir a obra de Deus. Deus lhe chamou para isso, para servir a obra de Deus com alegria, amém? Então, a forma de você dizer para Deus que o ama é servindo. Servir, olha para mim por favor, servir é a forma materializada de dizer: Deus, eu te amo. Mas o fato de alguém servir a obra de Deus não significa que não tenha critérios. Então, eu estou aqui pronto para servir, pastor, é assim que funciona? Não é assim só que funciona. Pastor, eu estou aqui pronto para servir. Então nós temos hoje uma rede de recrutamento. Vai fazer uma entrevista. Nessa entrevista nós perguntamos: você já fez um encontro com Deus? Você está amaziado ou está casado de verdade? Já está batizado? Você é dizimista e ofertante na igreja? Porque alguém que não consegue ser dizimista, não consegue ser fiel a Deus, não vai ser fiel a nada. Aí depois a gente vê o perfil da pessoa e vê onde ela pode se encaixar em alguma área da igreja. Mas tem que ter alguns critérios, que são 4 para nós. 4 critérios para alguém que vai servir a obra de Deus. Pastor, e se a pessoa ela não tiver com a vida com Deus, ela pode servir? Não, irmão. Não, mas ela não vai servir no altar. Tem gente que acha que porque alguém está servindo lá na porta, ele tem que ser menos santo do que quem está aqui no altar. Não é verdade. Porque se ele está na porta ali servindo, é por ali que as pessoas vão entrar. E quando alguém chega opresso, ele não chega pelo altar, ele chega pela porta. Então quem está na porta tem que ter mais santificação do que aquele que está no altar para pregar. Então não há oportunidade para o inimigo agir. Toda a área da igreja tem que ser santificada em Deus. Alguém está comigo em nome de Jesus? Quer dizer então que aqui no altar eu posso ter gente santa, mas eu posso ter na central da criança pedófilo. Eu posso ter um ladrão, por exemplo, na recepção da igreja. É assim que funciona? Não, irmão. Todo mundo que está na obra de Deus, não importa se é para varrer o chão da igreja ou se é para pregar, mas se eu estou falando da obra de Deus, eu vou andar numa vida de santificação, porque eu sou luz do mundo por onde eu passar. E o negócio está ficando bom. Hoje eu vim afiado, não foi, gente? Aí a pessoa diz assim: olha, na minha vida quem manda sou eu, pastor não manda na minha vida. A partir do momento que você é obreiro da casa de Deus, o seu testemunho importa.
Porque sabe o que as pessoas vão dizer? Botando aquelas fotos peladas lá no Instagram e aquelas músicas modernizadas, é lá da igreja do pastor Jorge. Podia falar assim, ele que está errado, ou ela que está errada. É lá da igreja do pastor Jorge. É da CEMAP, hein? Olha lá. O pastor Jorge fica pregando santidade, olha lá as ovelhas dele como é que estão. E trabalha lá no altar da igreja. É diácono, olha lá a vida dele como é que está. É assim que as pessoas dizem. Então, só para você ter uma ideia, se você for fazer uma viagem para algum lugar, no aeroporto, e um atendente da Gol te tratar mal, você não processa atendente, você processa quem? A companhia aérea. Então, a igreja é a mesma coisa. Gente, a partir do momento que você se torna alguém que serve ao de Deus, aleluia, não é mais só sobre você, é sobre toda uma comunidade que você faz parte. O que você começa a falhar, respinga em todo mundo. Então, o testemunho é algo muito importante por onde você passar, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí para melhorar aqui o ambiente, irmão. Porque uma das primeiras coisas para alguém que vai servir ao de Deus e alguém que é um cidadão dos céus é caráter. Talento é dom, caráter é opção. Então, seja para pregar ou limpar a igreja, tem que ter um caráter de Cristo. E por que, pastor? Só por uma questão de santificação? Não. Porque tu já imaginou quando alguém chega depressivo, entrar por aquela porta e recebe no aperto de mão um recepcionista cheio do Espírito Santo de Deus e diz assim: que alegria que você veio aqui essa noite, eu sei que o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para o seu coração. Irmãos, aquilo já transforma a vida da pessoa só quando ela entrou na porta. Aí pega o ministério louvor, está aqui, debaixo de uma unção poderosa, toca a vida da pessoa. Aí entra a pregação, cheia do poder de Deus, toca a vida da pessoa. Aí a pessoa vai voltando à igreja, um irmão abraça com alegria a rede de acolhimento. Ou seja, todo mundo tem que estar cheio do Espírito Santo, porque não há nada mais provocativo e não há nada que faça mais efeito na vida de alguém do que a presença do Espírito Santo a partir de um obreiro, de uma obreira cheia dele, em nome de Jesus. Seja você um pastor, um obreiro, um voluntário, é preciso que dê bom testemunho, porque a sua vida comunica ao Deus que você serve. Amém? Não é só sobre uma igreja local, mas é sobre o corpo de Cristo em uma cidade, em um estado, em uma nação. Vocês estão vendo tantos escândalos que estão aí aparecendo ultimamente? E ninguém fala, é o pastor tal. Todo mundo diz, todo pastor é assim. Toda a igreja é assim. Pastor só existe para ganhar dinheiro, tirar dinheiro de igreja. Irmãos, eu lidero uma rede de mais de 200 pastores. Eu conheço pastores que dividem o salário dele com o pessoal da igreja. Eu conheço pastor que faz sacrifício para manter a igreja aberta. Aqui eu tenho um filho de pastores que congregam comigo. Eu conheço a história pastoral. Eu sei como são os bastidores. Não é porque alguém falhou que todo mundo é igual. Porque tem médico bandido também, engenheiro bandido, pedreiro bandido, manicure bandido. Não é que todo mundo que seja assim. Mas o que eu estou dizendo é, se já está falando tão mal da igreja, eu vou ser mais alguém que vai dar mau testemunho para continuar falando mal do corpo de Cristo? Não, irmão, o escândalo não virá pela minha vida vai vir a edificação do corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar que você não será motivo de escândalo, mas você vai ser um agente de transformação, um agente de avivamento, um promotor de mudanças onde Deus te plantou. Você será luz do mundo, sim, eu também, e sal da terra para a glória de Deus. Pastor, e se houver alguma questão de moralidade, como é que a igreja trabalha? A gente afasta. E se a pessoa se permitir ser tratada, ela é então recolocada em alguma função, mas ela precisa ser tratada na sua moralidade. A disciplina não visa ofender, a disciplina não visa humilhar, a disciplina visa edificar. Onde está isso, pastor? Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo de número 1, a Bíblia diz que tem que fazer isso com amor. Gálatas 6, versículo 1, irmãos, vai aparecer aí. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa, vocês que são espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Qual o papel nosso? É cuidar, edificar, acolher. Agora, se a pessoa for reincidente, aí a gente entrega mesmo, porque a pessoa não quer transformação. Tem gente que não quer ser transformada.
Tem gente que quer brincar de crente, não quer ser transformada. Então, para alguém servir a obra de Deus, primeira coisa, irmãos, hoje eu estou trabalhando com a igreja mesmo, tratando a igreja. Hoje é o dia que o pastor tira as coisinhas da lã da ovelha, precisa de caráter. O problema é que o talento engana muita gente. Engana muito a gente. Pessoas talentosas são perigosas quando não tem caráter. A outra coisa é a competência. Além do caráter, é a competência. Se Deus lhe chamou para fazer alguma coisa na obra dele, na sua medida e na sua capacidade, dê sempre o seu melhor. As pessoas dão o melhor na academia. Eu estou profetizando aqui, não sei nem se está dando tanto não. As pessoas estão dando o seu melhor na academia, dando o melhor na faculdade, o melhor na empresa. E no maior empreendimento do universo, nós não iremos dar o melhor para Deus? Então, se eu estou fazendo a obra de Deus, eu darei o meu melhor. Por exemplo, o pessoal aqui do louvor, ele está todo arrumado aqui dentro. Tem ar-condicionado aqui dentro, gente. Tem uma aguinha aqui para ele aqui dentro, graças a Deus. Olha o que eles fizeram. Isso aqui não foi eu que paguei não, irmãos. O pessoal do Bálsamo, os músicos, eles levantaram oferta. E eles, como é o termo aqui que usa, Lucas? Colocaram espuma acústica aqui dentro. Aqui já tem o ar-condicionado, prepararam aqui o piso, colocaram o vidro também. Está tranquilo, irmãos. Na verdade, antigamente quem estava ali estava na sauna, né? Que era quente, agora está tranquilo. Eles tiveram a voluntariedade. Então, se você vê alguma coisa na igreja que está precisando e fala, Deus tocou meu coração, não fica achando que o pastor não quer não. Queremos sim, irmão, em nome de Jesus. Queremos que você abençoe a obra de Deus. Então teve irmãos que trouxeram material para a Central das Crianças. Algum dia eu pedi material para a Central das Crianças aqui na igreja? Não. A pessoa tem iniciativas assim, tem tanta criança na igreja, o que a gente pode fazer para levar um material para as crianças da igreja? Olha a iniciativa, olha como a pessoa pensa a igreja como um todo. Os irmãos estão entendendo? Tem coisas que nós estamos fazendo aqui que você nem percebe. Mas percebeu que o tripé da câmera mudou? Um tripé desse é caríssimo. Mudou. Esse corrimão aqui estava balançando, agora está fixo. A escada estava solta, está fixa. Tem coisas que você faz que é a mesma paisagem, mas algumas coisas mudam. A gente aqui não percebe. E tudo isso tem valor. Olha aqui a televisão que nós colocamos. Tudo tem um valor. Mas se todo mundo pensasse numa visão de servir, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa igreja? Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que dar condição para a igreja trabalhar. De julho do ano passado até julho agora desse ano, essa igreja aqui terá investido 300 mil reais em estrutura. Alguém está comigo em nome de Jesus? Então hoje não faz vergonha. Hoje não, já tem tempo que não fazia vergonha nenhuma você te convidar um amigo, um parente para participar da igreja. É uma igreja que tem um excelente louvor, uma ótima qualidade de louvor, um excelente voluntariado, Central das Crianças funcionando bem, pregação. Você pode sentar aí, ficar tranquilo, receber. Agora como? Através de uma visão de excelência. Irmãos, nós começamos em uma garagem há 12 anos atrás. Não tínhamos dinheiro para fazer muita coisa. E aqui não tem nenhum, quer dizer, tem, aqui está cheio de milionário, em nome de Jesus. Está cheio de milionário. O povo já está falando que aqui só tem rico, amém. Aqui está cheio de milionário. Mas são todos milionários que são todos, amém. Também vou precisar todos. São fiéis no dízimo, nas ofertas. Então por isso que as coisas funcionam. Hoje não precisa ninguém ir para o centro para congregar uma igreja porque tem alguma estrutura. É só vir aqui para o CEMAP, a propaganda. CEMAP Patagônia tem tudo que você precisa para receber sua família, sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tem um povo que virou a chave. Irmão, Patagônia era um bairro periférico. Era um bairro que era perigoso. Era um bairro que só tinha bandido, que tinha droga, gente que morria. Era um bairro que nada acontecia. Nenhuma igreja prosperava. Mas nós entendemos que com a visão da excelência e com pessoas que estarão se doando para Deus, essa igreja poderia avançar para a obra de Deus. Alguém está comigo em nome de Jesus? Então tudo que nós fizermos, nós devemos fazer com excelência para a obra de Deus. Fazendo isso com competência. Amém? Então a pessoa está aqui, vai fazer abertura de culto, vai botar roupa decotada, rasgo na saia? Não, irmãos, porque a sua roupa também comunica o servo de Deus que você é. Vou virar Deus e amor agora. Virei Deus e amor. Virei Davi Miranda agora. Mas a roupa não importa. Se a roupa não importa, por que trocar a roupa de José quando ele virou governador?
Se a roupa não importa, porque quando o filho pródigo chegou, a primeira coisa que mudou foi a sua roupa, colocou sandália e anel nos seus dedos. Se a roupa não importa, por que quando Adão e Eva perceberam que estavam nus e fizeram roupas de figueira, Deus teve que matar um animal e deu uma roupa de couro, fazendo volume na frente, né? Mostrando o cajado de Moisés. Anda decente. A palavra de homem de Deus é decente. O trato de uma mulher de Deus tem decência, comunica quem é, oh glória a Deus, anda em nobreza na presença de Deus, e não é de coisa cara não, irmão. Na Riachuelo você veste bonitinho com 100 conto, irmão, glória a Deus. Irmão. Até porque, é sério, pessoa que compra muita roupa de marca para se mostrar demais se torna vulgar, porque o valor não está nele, está na roupa que ele carrega. Tem gente que não tem esse dinheiro todo, pessoas mais simples, pobres, mas andam de forma decente. Meu avô mesmo, ele colocava, como é o nome daquele? Anil que chamava nas camisas, gente, e passava tipo, desculpa assim, mas é verdade, era anil, né, que passava para deixar bem branquinha a roupa, e ainda passava, não sei, negócio de trigo, uma farinha de trigo não, como é? Goma, para deixar tudo bonitinho. Olha o cuidado, irmãos. Olha o cuidado, gente. Alguém está entendendo o que eu estou falando agora em nome de Jesus? Comece a olhar para a igreja dizendo, não é a igreja do pastor George, não é a semana, não, é a nossa igreja. Eu me importo com essa igreja. Eu estou aqui para servir a obra de Deus. Alguém está comigo em nome de Jesus? Foi combinado com o rapaz, só para vocês despertarem, amém? A terceira coisa, combinação. Agora aqui vai apertar só um pouco. Deixa eu voltar outra vibe. Sair Davi Miranda, volta agora normal. Combinação. Ai, eu gosto tanto da Semap, mas aquele telhado preto, então vá para um telhado branco que vai ser melhor. A não ser que você queira pintar o telhado preto todinho, aí você fica à vontade. Aí eu gosto tanto da Semap, mas aquelas meninas dançando ali em cima, graças a Deus. É melhor elas dançarem mesmo aqui do que dançar no mundo, né, irmão, em nome de Jesus, né? Eu gosto tanto daquela igreja, mas esse pessoal canta fazendo tanto barulho. No trio elétrico era pior, irmãos, e agora nós rasgamos a goela para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém. Alguém está aqui em nome de Jesus, irmão? Tem alguém ligado aqui o que Deus está falando contigo? Glória a Deus. Eu gosto disso, mas só vê defeito. A pessoa é cuidada aqui, restaurada aqui, transformada aqui, mas só fala dos defeitos da igreja. Parece que a igreja não tem nenhuma qualidade. Está sendo servido na igreja, mas parece que a igreja não serve para nada para a pessoa, irmão. Tem alguém aqui? Cutuca aí ele, se for o caso, dá um beliscão nele em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, se você está aqui, seja daqui. Um rapaz me procurou um tempo. Pastor, esses negócios preto não dá para mim não. Eu falei, varão, procura outra igreja da parede branca, que a nossa é cor de areia. Agora tu imaginou se um pastor começar a dar ouvido para todo mundo? Eu quero a parede rosa. A outra não, rosa não, eu gosto de amarelo. Vai virar um circo a igreja. Vou pintar uma parte amarelo, rosa, preto, branco e vai, irmão. Então, existem coisas que nós podemos suportar. O que não pode ter na igreja é pecado, adultério, gente no altar sem vida com Deus, e que não é o caso aqui da igreja, irmãos. Graças a Deus que o Espírito Santo também está atuando nessa igreja para a glória do nome do Senhor. Então existem coisas que nós não podemos mudar, mas nós podemos suportar para a glória de Deus. Então, eu coloquei uma câmera ali, isso aqui eu vou ter que falar, e está gravando, você que está, é para você mesmo. Olha lá, botei uma câmera ali agora. Sabe por quê, irmão? Hoje a gente tem que falar, missionária Tânia, até o óbvio tem que falar hoje para crente. O óbvio. Às vezes o banheiro da mulher é mais pouco que o banheiro dos homens. É verdade. Tem gente que usa o banheiro e não dá uma descarga, parece que a mão vai cair, irmão. Aí eu botei aquela câmera ali, porque uma pessoa disse que ia sair, e já saiu também, graças a Deus, que ia sair da igreja porque eu não dei a parte do Senhor para ela. Eu falei, missionário Diego, entra lá nas câmeras da igreja, que eu tenho que provar para a pessoa que eu dei a parte do Senhor para ela. Inclusive, eu estou indo na gráfica agora, tirar uma foto minha com a mão assim, ó. Pai do Senhor. Vocês estão rindo, mas foi sério. O pastor Jorge não me deu a paz do Senhor, você acredita? Aí a pessoa veio para cima de mim. Pastor, o senhor não deu a paz do Senhor para minha esposa?
Falei, meu irmão, eu dei a paz do Senhor. Não, o Senhor não deu não. Olha que nível que nós estamos ainda para gente imatura, irmão. Aí eu peguei a câmera, só que não deu para ver direito porque tinha muita luz ali, mas ainda veio conversando com a benção. E eu conversei com a benção, estava lá. Ele pela câmera disse, não, nem conversar, o Senhor conversou. Falei, e quem está nessa imagem aí aqui? Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Não sou eu não, é? Mas a mão do Senhor não está dando para ver. Falei, pronto, estou sem mão. Fiquei sem mão. Aí falei, pronto, botei uma câmera ali, porque se alguém falar que não deu a paz do Senhor, e agora eu estou assim, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Eu já não sei. Irmão, vocês estão entendendo? O nível de gente, ih, rapaz, crente velho dá um trabalho, irmão. E é crente velho de igreja. E quando eu falo crente velho, não é porque tem 20 anos de igreja, não. Como é que fala? É dentro da pessoa, sabe, gente? Tudo a pessoa reclama. Ninguém serve, não. Bom sou eu. Eu estou na igreja há 20 anos. Já sei até onde as cadeiras ficam. Aí fica engessado. Irmão, tem gente que é crente velho aqui na igreja, que não levanta a mão nem para adorar Jesus. Fica assim. Eu já falei, nessas cadeiras da frente tem que sentar gente empolgada, gente. Porque tem uns que você olha para a cara e fala, meu Deus do céu, Pai, tenha misericórdia. A pessoa é mais fria do que frigorífico da cidade, gente. Ser velho não é idade, não. Tem gente aqui com 70 anos que ainda pula na presença de Deus, irmão. O que eu estou dizendo é, vamos fazer a obra de Deus com amor. Vamos entrar nessa igreja. Tem quem está cansado, desanimado, mas eu estou aqui por causa de Deus. Não é pelo pastor Jorge, não é pelo de louvor. Eu estou aqui por causa do Senhor. E eu quero ser um obreiro da casa de Deus. É isso que eu estou dizendo, irmão. Fazer as coisas com amor e com alegria. Amém. Ai, irmã Maiane, glória a Deus. Com amor e com alegria. Alguém está comigo em nome de Jesus? A igreja tem que ser um lugar de alegria. E por último, comprometimento com as coisas de Deus. Irmão, você conhece gente que chega atrasada na igreja? Não, eu sei, o ônibus quebrou. Acontece, chegou a trabalho. Mas tem gente que chega atrasada a vida toda na igreja, irmão. Tem um obreiro aqui na igreja que o diabo já fala, é fulano? Já sei. Vai chegar atrasado, fulano, abençoado. A pessoa não tem comprometimento com as coisas de Deus. E agora eu vou profetizar para toda pessoa que, porque quer, chega atrasada na igreja, as bênçãos de Deus vão chegar também tudo atrasado na tua vida, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. A pessoa não se compromete com nada. Tem 12 horas de oração na igreja, não tem, irmão? Eu não posso não, dor na coluna. Aí você vê a pessoa com dor na coluna, final de semana está jogando futebol. E tem uns que falam que está na prova. Já aconteceu, aqui não tem mais não, graças a Deus. Pastor, estou na prova. Vamos abençoar o irmão. Aí o irmão está na prova. Aí eu descubro que o irmão fez aniversário de 15 anos da filha. Irmão, quem está na prova faz aniversário de 15 anos, irmão, fala a verdade. Quem está na prova fica fazendo festa em casa? Não, irmão. Quem está na prova não tem nem churrasco para fazer, irmão. Quem está na prova, está na prova. Não, estou na prova. Aí eu descobri, eu estou bancando festa de aniversário do povo, estou bancando churrasco do povo, e não tem comprometimento com as coisas de Deus, irmãos. Alguém está comigo? Então, se eu estou servindo a Deus, eu preciso ter comprometimento com as coisas de Deus. Os jovens estão prestando atenção, os jovens aqui em nome de Jesus? Então, se o culto é 6h30 e eu posso chegar, chegarei 6h30. Alguém está aqui? Me comprometo. Eu não quero ser mais um, eu quero estar aliançado. Eu não quero vir aqui só para apresentar. Eu estou aqui para servir. Tem gente que na igreja que eu tirei que só vinha para cantar, mas não levantava a mão nem na hora. Porque tem que só canta, grita, prega e profetiza com o microfone na mão. Quando ele está embaixo, ele fica igual a múmia, gente. Aqui também não tem não. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos lançar agora as casas de paz. E o nosso foco é ganhar 100 pessoas para Jesus antes de julho. 100 pessoas para Cristo.
E eu estou convocando toda a igreja para entrar comigo e ganhar almas. A gente vai entrar em casas, vamos quebrar a porta do inferno, não é a porta da casa não, a portas do inferno, e nós vamos resgatar muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Você vai ser um grande ganhador de almas nesse ano, nesse mês, para a glória de Deus. Amém. Então diga comigo, servir, vamos, diga, servir não é trabalho, é a minha vida. Diga, os meus melhores dias da minha vida serão no serviço da obra de Deus. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que servir não é ocupar uma vaga. Servir é ser uma resposta de Deus para a vida de outras pessoas. A igreja não pode ter pessoas servindo por causa de uma necessidade, mas por causa de um propósito. E não espere ser consagrado para passar a servir. Sirva, mesmo que não tenha um título, mesmo que não tenha consagração, porque talvez Deus não te chamou para te consagrar. Deus te chamou para que você seja apenas alguém que continuará fazendo a obra dele. E a maior honra não é dizer eu fui consagrado. A maior honra é entrar nos céus dizendo, ouvindo Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, e tomai por herança o reino que eu tenho preparado para vós desde o início do mundo. Isso é o mais importante, irmãos. Porque servir não te diminui, servir te promove. Servir não te ofende, servir te enobrece. Eu percebi que a missionária Laís cantou aqui sobre o orgulho que parece um cristal. Pessoas orgulhosas não estão dispostas a servir. O seu carro é para a obra de Deus, a sua casa é para a obra de Deus, o seu dinheiro é para a obra de Deus, sua vida é para a obra de Deus, os seus dons e talentos servem para a obra de Deus. Então, quando eu lançar o projeto das Cartas de Paz, é um projeto para toda a igreja, para nós ganharmos almas para Jesus. Eu estou aqui, irmãos, já tem tempo que eu estou com esse contrato, mas eu esperei o momento certo. Isso aqui ainda não é um contrato, o contrato, aqui é um pré-contrato. Nós estamos adquirindo o terreno para a igreja. Nós precisamos levantar 800 mil reais. Obrigado, missionário. Eu preguei tanto, irmão, falando sobre isso. Você não tem fé não, gente? Aleluia. Eu tenho fé. 800 mil com a planta e também com toda a parte da topografia. Porque é um pré-contrato, pastor. Já está tudo assinado, tanto pela igreja quanto pelo vendedor, por meio de uma empresa. Porque o local lá está passando por uma infraestrutura da prefeitura. Então eu assinei o pré-contrato, porque esse terreno ele vale R$1 milhão. Mas nós estamos economizando 200 mil reais, o que é um valor considerável. O fato de nós comprarmos agora não significa que nós já iremos construir agora. Não porque eu não tenha fé para construir, mas acredito que precisamos passar por um processo de transição. Então o fato de nós comprarmos agora não significa que nós já mudaremos para lá. Porque tem que estar falando assim, meu Deus já vai mudar. Irmão, Deus vai preparar tudo, a van, o ônibus, seu carro, sua moto, fique tranquilo. Até sua casa também do outro lado de lá, se for o caso. Esse terreno, ele está localizado na Avenida Perimetral, do lado de cá, não é o lado do Candeias não, da Morada dos Pássaros. Vai ficar a 5 minutos do Shopping Conquista Sul, e ali, se Deus quiser, vai estar a sede internacional da CEMAP em Vitória da Conquista. Amém. É muito fácil chegar. Vamos orar, eu quero orar com a igreja, porque não é um contrato ainda. É um pré-contrato, por quê, pastor? Porque como o terreno, a cada mês que passa, ele está pegando o valor, e com a infraestrutura vai agregar mais valor ainda. Então é um pré-contrato de confiança entre ambas as partes, que vai se manter o mesmo valor, entende? Então nós precisamos levantar com escritura e toda a parte de planta e topografia, 800 mil reais, amém? E nós vamos adquirir esse patrimônio, o Senhor já nos deu, já é nosso, pertence a gente. Um terreno, eu queria comprar um maior, mas a nossa condição no momento não permite, 1.400 metros quadrados, que vai atender a nossa demanda. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, toda essa parte aqui tem 450 metros quadrados. O terreno são 1.400 metros quadrados, o que seria 3 vezes o tamanho desse prédio onde nós estamos agora.
Isso não significa que nós iremos construir 3 vezes mais, porque não pode, devido às regras de urbanismo da cidade, o plano piloto. Existem aquelas, como é o termo da engenharia? Os engenheiros, cadê Luiz Araújo, engenharia? Os recursos. Então os recursos, ele vai tomar um pouco de terreno, mas vai dar tranquilamente para nós construirmos aqui que nós estamos pensando em fazer. Você vai descer aqui, ó, direto, passa na lateral do colégio da Polícia Militar, pode entrar ali na garagem da Rota e passar em frente à garagem da Gontijo. Tem os motéis lá embaixo. Você volta, que agora tem um retorno, e entra na Maior dos Pássaros. Quando você entrar na Maior dos Pássaros de carro, 2 minutos, você já vai ver o terreno já da igreja. Quer dizer que daqui de carro até lá, estourando com muito cuidado, depende do horário, 5 minutos de carro, né? Se for a pé, vai dar mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Então não é longe, vai dar para todo mundo ir, mas ainda não é o momento. O que eu quero orar é para que esse contrato se torne realidade, para que o Senhor envie todos os recursos que a gente precisa. Tem muitos irmãos aqui na igreja que ainda não dizimam nem oferta. Eu preciso muito de vocês agora. Esse é o momento mais importante da igreja, desde que nós existimos há 12 anos. Esse é o momento mais importante, que a gente precisa dar força da igreja. As nossas despesas se mantêm ainda e aumentaram, porque estamos contratando um sonoplasta e vamos contratar 2 vans. Então, de sonoplasta e van é uma despesa que aumenta em 2.400 todos os meses. 2.400 todos os meses. Está aumentando a despesa e a receita ainda não aumentou. Então significa que existem pessoas que ainda não passaram a dizimar e ofertar na igreja. Nós teremos uma van agora que já começou a trabalhar, e mês que vem já terá uma van que vai passar Candeias, Recreio, Alto Marão, Ibirapuera e bairro Brasil, né? Buscando pessoas do outro bairro. E vai ter um sonoplasta também contratado pela igreja. São as despesas que existem hoje. Mas se todo mundo pegar junto, fazer bazar, todo mundo abraçar comigo mesmo, ter essa visão, esses 800 mil aqui, irmão, a gente vai pagar antes do tempo, se Deus quiser, em nome de Jesus. E nós vamos levantar, vou ver se o povo tem fé. Vou ver se o povo tem fé. E aí a gente vai levantar uns 2 milhões para construir a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Você crê? Se for oração contrária, sai daqui em nome de Jesus, pelo amor de Deus. 2 milhões em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Se nós conseguimos investir 300 mil dentro de um ano, não podemos pagar 2 milhões dentro de um ano também, irmãos? 2 milhões e 800 mil, hein, Mancari? É todo milionário aqui agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês estão pegando essa visão em nome de Jesus? Glória a Deus. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus pela excelência que nós estamos fazendo cada vez mais a obra de Deus, e fazendo isso com muita alegria. Mas eu quero orar pela igreja, por esse pré-contrato agora, em nome de Jesus. Eu queria lhe pedir que, se você não tiver fé, fica com a boca quieta, que é bom, tá bom? Mas se você tiver fé, fique em pé para orar comigo, por favor, em nome de Jesus. Tudo que nós adquirimos, que está aqui, tudo isso é movível. Então tudo isso pode ser transferido para o novo templo, tá bom? Até a parte elétrica, vocês vão ver que é eletrocalha. As placas solares aqui em cima também tira tudo. Então tudo isso aqui, lustre, som, tudo aqui a gente tira e leva para o novo prédio. Então o que a gente vai precisar é expandir o que a gente já tem, porque lá vai ser um pouco maior. Um pouco não, consideravelmente maior o local do templo. Teremos um andar inteiro para a central de crianças, se Deus quiser, e está tudo lá. Irmãos, a gente tem que projetar com fé, já falar e trazer existência. Se a gente só tinha uma caixa de som, irmã Adriana, quando nós começamos essa igreja e chegamos até aqui pela graça de Deus, a gente tem que pensar muito mais, que o Deus que nos trouxe aqui nos levará muito mais rápido. Eu acredito que todos esses anos que nós passamos, Deus nos abençoou muito. Mas eu tenho tanta fé pelas palavras que temos recebido, que aquilo que era para ser em 10 anos, Ele vai fazer em 5 anos. Haverá uma celeridade no processo de Deus sobre esta casa, porque essa igreja também é uma resposta de Deus para essa cidade. Se você prestar muita atenção, nós temos grandes igrejas em conquista. E essa igreja crescer num bairro, longe do centro, sem as estruturas que nós tínhamos antes, é milagre de Deus mesmo. Mas não é por causa de mim ou da pastora Eliana, é por causa de cada um de vocês que confiaram no ministério, abraçaram com a gente, e nós estamos avançando juntos para a glória de Deus, amém?
Senhor Deus, em nome de Jesus, eu trouxe hoje, Deus, já tem 3 semanas que eu assinei esse pré-contrato, mas eu trago hoje no altar da igreja. Eu já repreendo toda palavra de inveja, toda palavra contrária, toda língua mentirosa, todo olho altivo, toda língua dobre, eu repreendo agora em nome de Jesus. Mas eu oro com pessoas que têm fé. Ó Deus, que esse pré-contrato se transforme num contrato definitivo em nome de Jesus. Que a gente adquira aquele que vai ser o maior patrimônio dessa igreja. Ó Deus, nós queremos agora transicionar para próximo ao Shopping Conquista Sul. Mas eu tenho convicção no meu coração que o Senhor também vai nos dar uma igreja aqui no Patagônia, que será nossa também em nome de Jesus. Então, além de lá do Shopping Conquista Sul, teremos uma igreja aqui também. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar condição para manter as 2 igrejas, além da igreja do Capinal. E por esse motivo eu creio que o Senhor vai mandar todos os recursos que nós precisaremos. E assim como foi nos dias de Moisés, que Moisés disse ao povo: pare, porque nós já temos o suficiente. Eu creio que vai chegar o dia que eu vou dizer: vamos dar uma parada, porque já temos muito abastecido nos depósitos da igreja. Eu creio que o Senhor vai levantar o teu povo com um só coração, com uma só mente, uma só visão, um só propósito, e aquilo que está nesse papel vai se tornar realidade para a glória do nome do Senhor. Assim nós consagramos, apresentamos aos céus, abençoamos, e já abençoamos cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que vai se mover em ideias para abençoar esse projeto. E nós chamamos à existência R$2.800.000, desde a compra até receber a chave pronta da igreja, em nome do Senhor Jesus. Assim nós declaramos essa palavra de fé em nome do Senhor Jesus. E eu profetizo obreiros sendo levantados nessa casa, voluntários sendo levantados nessa casa, homens e mulheres de Deus que vão sair das cadeiras e vão dizer: eu estou pronto para servir o reino. Ação social, evangelismo, multimídia, recepção, crianças, eu estou aqui para servir a obra de Deus, porque a minha vida vale outras vidas para a glória do nome do Senhor. Parando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Faça dessa canção uma oração. E importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Cante com alegria, vamos. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Você pode cantar isso de coração? Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza Vamos, de que Samara! ele virá. É ele, É por Jesus. por ele que eu estou gastando
convido a você a levantar a sua mão direita aos céus. Quero convidar aqui a pastora Zete, por favor, debaixo dessa unção poderosa de Deus. Eu sei que está acontecendo um despertamento aqui na igreja, irmãos. Pessoas que irão se envolver mais com a obra de Deus. Nós não queremos celebridades evangélicas aqui na CEMAP, nós queremos servos. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Deus chamou para o serviço. Nós vamos orar agora pela nação, orar pelo Brasil. Nós estamos em um ano de muitas decisões. Pode vir, pastor, por favor. E nós queremos orar pelo Brasil. Sempre nós oramos aqui pela cidade, pelo estado. Mas nesse momento de tanta comoção que está acontecendo no nosso país, é importante como igreja nós apresentarmos a nossa nação. Essa nação está cheia de palavras proféticas. E nós precisamos provocar os céus, para que todas as palavras proféticas direcionadas à nação brasileira se tornem realidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos levantar um clamor pela nação brasileira. Amém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui agora diante da Tua presença, Senhor, em favor da nação brasileira. Meu Deus, nós clamamos por justiça, Pai. Que venha a Tua justiça, que venha o Teu reino, que venha o Teu governo sobre a nação brasileira. Pai, nós Te louvamos por esses que têm se levantado nessa caminhada, Senhor, que fizeram essa caminhada de mais de 200 quilômetros, de Minas até Brasília, esse ato profético. Senhor, quando eles querem calar a nossa voz, o Senhor levanta, Pai, um jovem, um improvável, para levar, meu Deus, o Teu povo, para trazer esperança para a nossa nação. Meu Deus, são tantos atos proféticos que foram realizados nessa nação, Deus. Quantas orações, quantos jejuns, quantos clamores, Senhor. Ah, Deus, são muitas sementes, são muitas palavras proféticas liberadas sobre a nação brasileira, e nós acreditamos que estão todas diante do Teu trono, Senhor. Nenhuma se perdeu. Por isso nós clamamos, Pai, por aqueles que estão presos, Senhor, desde o dia 8 de janeiro. Nós clamamos, meu Deus, por todos aqueles que estão sendo perseguidos injustamente nessa nação. Nós Te clamamos por liberdade, liberdade de expressão. Nós Te clamamos, Senhor, pela queda da corrupção na nossa nação brasileira. Nós Te clamamos por um governo justo, Deus. Nós Te clamamos pelos valores do Teu reino, Pai. Ah, Deus, nós clamamos para que haja um basta, que haja um cessar de todas essas ideologias do inferno que tentam assolar a nossa nação. E nós declaramos que a nação brasileira pertence ao Senhor Jesus Cristo por direito de criação e por direito de redenção. Pai, em nome de Jesus, pedimos a proteção do Senhor sobre todos os manifestantes, Senhor, que estiveram marchando nesses dias. Proteja eles, proteja os seus familiares, cobre com o sangue de Jesus, acampa anjos ao redor. E nós colocamos, meu Pai, o STF, nós colocamos o Congresso Nacional, nós colocamos, meu Pai, os ministros, os senadores, os governadores, os deputados estaduais, federais. Nós colocamos todos os políticos dessa nação e Te clamamos pela Tua justiça, Te clamamos pelo Teu reino. Ah, Deus, em nome de Jesus, e nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, e liberamos uma palavra profética: levanta, resplandece, ó nação brasileira, porque o Senhor é contigo. Declaramos em nome de Jesus que o Senhor levantará o seu cetro, o cetro de justiça nessa nação, e despedaçará todo jugo. Ah, Deus, cairão por terra toda a injustiça, toda a corrupção, tudo aquilo que tem afrontado o Teu reino, toda a soberba, toda a altivez, Senhor. Declaramos em nome de Jesus que é chegado o reino de Deus, que é chegado o governo de Deus sobre a nação brasileira. Ah, Deus, em nome de Jesus, declaramos que todo vale será aterrado, todo monte será nivelado. Ah, Deus, que o Brasil, Senhor, será cheio da palavra de Deus,
como as terras enchem o mar, como as águas enchem o mar. O Brasil será, meu Deus, como foi profetizado pelos teus profetas, celeiro de missionário. A Deus, o Brasil não será mais conhecido como a nação da corrupção, nem do comunismo, nem do carnaval, mas o Brasil será conhecido como a nação santa. A Deus, como celeiro de missionários, como a nação próspera, como a nação livre. Nós te abençoamos, Brasil. Levanta-te, Brasil, resplandece, porque o reino de Deus chegou sobre ti. O governo de Deus chegou sobre a nação brasileira. Nós te abençoamos, nação brasileira, nação de justiça, nação de paz. Todos os teus muros serão chamados justiça, paz, alegria e prosperidade. Abençoamos o povo dessa nação, abençoamos a tua igreja nessa nação. Os teus planos, Senhor, não serão frustrados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tem alguém essa noite que deseja entregar sua vida a Jesus? Quero convidar o pastor Josemir para estar orando por nós, finalizando. Mas eu não poderia terminar esse culto sem fazer esse momento muito especial. Eu não sei se é a irmã Joyce que está ali, é ela mesma. Alguém pega o telefone depois da irmã Joyce, por favor, o número dela. Alguém que deseja entregar sua vida a Jesus aqui essa noite, tomar essa decisão com Cristo. Pensou que eu esqueci de você, foi? Ô, meu irmão, isso é uma vitória. Cadê os homens aqui? Líderes dos homens, cadê o staff dos homens, por favor? Aleluia. Faça favor, Giovanni. Glória a Deus. Olha aí que bênção, gente. A esposa já está aqui. A esposa dele é... Não, é Tamires. Não, faça favor, irmã Tamires. Ela tomou adesão onde? Esqueci. Foi na imersão das mulheres? Estou lembrado. Foi quando você tomou adesão? Foi em abril. Ah, meu Deus, é mesmo. Foi quando o pastor Eric Carvalho esteve aqui. Aquela conferência das águas, mover das águas. Abril do ano passado. Em janeiro desse ano, seu esposo aqui também na presença. Olha que maravilha, gente. Quem foi que ficou com Giovanni? Quem foi que ficou com Giovanni? Alguém de vocês aí? Alguém ligou para Giovanni? Não vou lembrar agora, né, Giovanni? Tem mais alguém que deseja entregar sua vida a Jesus agora? Tomar essa decisão com Cristo? É fruto de oração. Parabéns aos homens aí também, viu? Graças a Deus. O nome dele eu passei para alguém. Algum dos homens ligou para ele. Foi você, Anderson? Ah, foi Anderson. Mais alguém? A hora é agora que decide tomar essa decisão com Jesus. Cadê meu pastor Zemir? Meu pastor Zemir está onde, gente? Aqui, faz favor. Aí, mais uma pessoa, irmão. Amém, irmãos? Você pode aplaudir mais forte pela vida de Giovanni, de Júlia? Irmãos, ainda está de pé, está franqueado. Nós não devemos ter pressa de sair da presença de Deus. Tem gente, irmão, que acaba o culto, parece que a igreja está no carro, quer ir correndo para casa. Um momento desse, irmão, é um momento, sabe, de guerrear mesmo. É o momento de nós levarmos nosso pensamento a Deus e interceder por essas pessoas, porque há uma batalha. Tem gente que está desligado, o momento mais importante, podemos dizer, porque a Bíblia vai dizer que o propósito da igreja aqui é ganhar o quê? Almas para o reino ou não? É engrossar a fila para o reino. E se você que está aqui e seu coração está batendo forte, pode vir. Está franqueado ainda. O pastor Jorge vai puxar minha orelha, não tem problema não, pode vir. Tá bom? O momento é agora. Deus está ardendo, irmãos. Ah, Jesus. Está havendo festa lá nos céus. Está havendo festa lá nos céus. E nós devemos celebrar também. Não podemos sair correndo, não ter pressa não. Precisamos, sabe?
Não precisa ficar olhando para o pastor José B, não precisa ficar olhando para o altar, não. Fecha teus olhos, liga teu pensamento lá nos céus. Interceda para Deus quebrar a corrente. Tem corações amarrados, corações presos, vidas precisando ser saradas. Deus, tem pessoas que estão com peso nas costas aí, com mais de 100 quilos de concreto. Deus, nós quebramos agora em nome de Jesus toda a cadeia, toda a prisão que tem segurado esse irmão, essa irmã, este jovem aí. Nós recebemos, sabe, irmão, a salvação de graça. Agora nós precisamos, como foi cantado aqui, gastar a nossa vida por amor de outras vidas. Tem pessoas, irmãos, que não querem cuidar de vida. Deus manda um jovem, manda, sei lá, manda alguém. Parece que é peso para ele. Não é peso não, irmão, é honra, é responsabilidade nossa, cuidar de pessoas. Jesus, nós vamos orar, mas a vontade de ficar aqui está me intercedendo, mas vamos orar. Pai, nós oramos agora, Deus, pela vida do teu filho Giovanni. Deus, nós cremos que o nome dele, não é porque estamos orando, é porque ele tomou uma decisão, aleluia, de livre e espontânea vontade. Deus, agora o nome dele está sendo escrito com caneta celestial, com caneta de ouro, assim também como a vida de Júlia. Deus, está sendo agora escrito no livro da vida. Pai, agora ela é uma nova criatura. Deus, a festa, a celebração, por causa da decisão de Júlia. Deus, e a nossa oração agora, Deus, é que o Senhor firme os passos. Deus, guarde o coração de Júlia. Meu Deus, purifica os olhos, que é a candeia do corpo. Deus, que a partir de hoje o teu Santo Espírito, Deus, em nome de Jesus, dê direção a ela. Deus, trabalha na mente dela. Deus, em nome de Jesus, da mesma forma na vida do teu filho Giovanni. Deus, porque sabemos que se já é a celebração nos céus, é porque já foi consolidada, meu Deus, esta conversão nesta noite, as duas conversões nesta noite. Deus, você que está com o seu celular aí, você já sabe o mistério. Deus, nós te glorificamos, e te glorificamos, e te glorificamos, e te glorificamos. Toda honra, toda glória seja tributada ao Senhor pela vida de Júlia, pela vida de Anderson. Deus, em nome de Jesus, olha para trás lá, Anderson, olha para trás, Anderson, olha para trás, Júlia, olha quanto está infeliz pela tua vida. Glória, glórias, 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 glórias seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nesta noite, aleluia. Louvado seja Deus, amém? Lembrando, nós vamos orar para encerrar, que a van já está aí do lado, tá bom? Você que veio de van, que vai precisar de sua carona, o seu transporte é ter do lado. Eu agora vou acrescentar, eu faço isso, né, irmão? Tenho o maior prazer, tenho um amor em fazer isso, se faço isso com maior alegria. Você que tem um carro e pode dar uma carona a seu irmão, faça isso, tá bom? Eu creio que ele vai gostar, amém? A cantina está funcionando? A cantina está funcionando? Tá, amém. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós só temos que tributar ao Senhor por tudo que o Senhor fez, pela palavra, meu Deus, que foi liberada, uma palavra
podemos dizer não de exortação, mas também de ensinamento. Quais são os nossos deveres? Que devemos servir ao Senhor com muito amor, com muita alegria, porque aprendemos que o Senhor, Deus, tem cuidado de nós, e nós estamos sendo preparados para cuidarmos de outras vidas. Por isso, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado, meu Deus, aqueles que o Senhor trouxe nessa noite para cultuar conosco ao Senhor. Que o Senhor agora nos leve em paz, dê uma noite tranquila, um sono reparador, Deus, para que tenha também uma semana abençoada. Esta é a nossa oração, e eu creio que assim o Senhor nos abençoará, em o nome de Jesus. Amém? Pega sua mão para cá, por favor.